coisa para ver. Hoje a gente vai ver aí, como eu até coloquei no título aí, gente, a Guerra do Paraguai. E nós vamos falar um pouquinho do fim da escravidão. Eu tô meio elétrico ainda, porque, ó o café da manhã, ó. Ei, Laia. Digamos que eu tô meio quase que virado, porque hoje eu participei de um campeonato de videogame e eu acabei ficando acordado até 4 horas da manhã. Nossa, prof. Meus parabéns, viu, professor? Nossa, prof, eu tô meio acabada, mas não foi por causa de videogame, não. Foi porque eu não consegui. Não, mas eu participei. Então, eu participei de um campeonato e o nosso time, a gente ficou em segundo lugar. Ganhamos. Cada um ganhou uma placa de vídeo nova. Então, valeu a pena. Oxi. Nossa, professor, quero, viu? Nossa, preciso de um pouco de Oi? vídeo, pra falar a verdade. Ô, professor, você joga Among? É isso que eu ia perguntar. Joga Among Us? O Among Us, eu sei qual que você está falando. Você acredita que eu não joguei ainda? Não joguei. Joga. Professor, joga, é muito legal. Não, o campeonato que eu participei foi de Battlefield o 4, então a gente participou do campeonato e a gente... professor, né? eu jogo. Uhum. A gente participou de uma final regional aqui, né? E a gente acabou ficando em segundo lugar, né? Porque o outro time não dava para competir com os caras, aqueles coreanos do caramba, não dava, velho. Mas ficamos em segundo lugar e valeu, porque a gente ganhou, cada um ganhou nós éramos em 10 pessoas, né, no time. A gente cada um ganhou uma placa de vídeo nova, né? Só não sei qual que é ainda, mas se eu não me engano, não é uma, né? Mas ainda assim é melhor que o que eu tenho. Então já vai valer a pena. Pessoas, vamos lá. Já coloquei para gravar aqui. Então, lembrando, gente, a aula está sendo gravada. Pintou dúvida? Assiste de novo. Qual que é a página? Que página? Vamos lá. Pessoas, nós estamos na página 99, gente. Guerra do Paraguai. O Brasil nunca participou de uma guerra. O Brasil nunca se envolveu num conflito. O Brasil é medroso. Não, gente, não é que é isso. É que nós participamos e olha, brasileiro tem só seu lado malvado, viu, gente? A gente pode dizer dessa forma. Mas nós vamos Professor, eu vi sobre isso. Nós vamos entender os motivos, entender porque, por exemplo, por que o brasileiro ainda não é lá tão bem visto quando a gente chega lá no Paraguai, tá, gente? Não é tão bem visto, a gente tem que tomar cuidado em algumas partes lá, porque a rixa ficou até hoje, tá? Vamos só fazer uma introdução aqui, porque nós temos um videozinho para a gente ver também que vai explicar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Vamos lá, Guerra do Paraguai, página 99, tá, gente? Dezembro de 1864 foi iniciada aquela que é considerada por muitos historiadores a maior e mais sangrenta guerra da América Latina, a Guerra do Paraguai. Anos depois da questão da platina, que é quando o Brasil perdeu aquela parte do Uruguai, né? Os ânimos dos mesmos países, tendo como foco a mesma região, o Uruguai, voltaram a se acirrar. Desta vez, porém, o Paraguai, em relação ao qual a Argentina e o Brasil estavam um pouco preocupados até a década de 1860, resolveu se intrometer nesse jogo de interesses. Gente, o que acontece? O Brasil tinha perdido aquela região do Uruguai, né? O Uruguai se tornou um país independente, né? Só que os ânimos vão começar a crescer de novo por causa que o Paraguai vai virar um novo player aqui na região. Porque o Paraguai, gente, ele estava com uma industrialização muito boa, muito forte já dentro do país. Uma industrialização, para vocês terem ideia, maior que a do Brasil. Lembre-se, o Brasil não tinha industrialização praticamente nenhuma em 1860. E o Paraguai já era um país industrializado. Ou pelo menos estava crescendo nessa parte. Né?
Mas, para um Paraguai crescer mais e dominar mais politicamente e economicamente aqui a região da América do Sul, ele precisava de uma saída para o mar. Porque, para quem não sabe, o Paraguai ele fica no meio do continente, né? Ele não tem saída para o oceano. Para que isso acontecesse, ou seja, ter uma saída para o oceano, o Paraguai teria que invadir alguns territórios. Brasileiros, argentinos e principalmente uruguaios. Ou seja, ele teria que dominar, invadir territórios de outros povos. Né? E isso vai ser o estopim do conflito. Tá? Vamos para o nosso primeiro videozinho aqui. Que vai ajudar a gente a entender melhor isso daí. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Tá todo mundo vendo aqui a imagem, gente? Sim. Vamos lá. A Guerra do Paraguai. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça, então durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra, começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional tendo como seu imperador Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que, apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras no interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, com cerca de apenas 18 mil homens. Porém, a sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano Lopes. E antes dele, quem governava o Paraguai era o seu pai. Foi durante este período que Solano viajou para a Europa, visitando países como França e Prússia, onde ganhou interesse e aprendeu bastante sobre táticas de guerra, exército, enfim. Foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma, e muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário na América do Sul. Mas uma coisa é fato: naquele momento, o Paraguai era militarmente o país mais forte da região. E sobre seus territórios é complicado. Basicamente, o Paraguai controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os Colorados, e o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai para apoiar os Colorados, dizendo que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O problema é que os blancos eram amigos de Solano Lopes, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. E aqui alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder o seu aliado na região, e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo, e tinha planos para criar um grande Paraguai, ou ao menos controlar os rios da região.
Enfim, fato é que o Paraguai estava pronto para a guerra. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava consigo o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação acabaram sendo presos e morreram alguns anos mais tarde na prisão. Alguns dias depois, os paraguaios começaram a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, e só em 13 de dezembro eles declaram guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai avançou facilmente em território brasileiro. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai facilmente capturou cidade após cidade, chegando até Corumbá, e posteriormente em Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso foi basicamente uma distração, já que os seus objetivos ficavam nesta região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente: Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar de fora da guerra, ela disse não. Então o Paraguai invadiu a província argentina de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado, já que algumas pessoas na Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu, e com o ataque paraguaio, a Argentina acaba entrando na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados do poder no Uruguai, e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então que, em 1º de maio, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria, para poder aumentar o número do exército. E até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil conseguiu aumentar grandemente o seu número de soldados. Vale lembrar que muitos desses voluntários da pátria eram escravos ou ex-escravos, com promessas de ganhar terras ou a carta de alforria. Já a Argentina não se saiu muito bem na hora de recrutar, pois muitas pessoas não estavam nem um pouco afim de se envolver neste conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais ou menos 5 mil homens. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata, então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e 6 navios de comércio que foram adaptados com canhões, além de alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, eles começaram na vantagem. Porém, a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido. E no início de 1886, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru e estabelecendo um território aqui no sul do Paraguai. Alguns dias mais tarde, os paraguaios tentaram um contra-ataque surpresa ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil paraguaios. No fim, os aliados conseguiram virar o jogo e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha, a guerra ficou meio parada. Assim, como o Paraguai era isolado, os aliados não sabiam bem o que encontrar no interior do país, então eles precisavam avançar pelas margens do rio Paraguai. E aqui, o Paraguai tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá.
Então, nos anos seguintes, a guerra basicamente se resumiu entre os aliados tentando avançar sobre essas fortificações e os paraguaios se defendendo e tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Cuzuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Lopes marca um encontro com o presidente argentino Bartolomé Mitre. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos e a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de Curupaiti, onde foram massacrados pelos paraguaios, já que eles estavam em posições muito favoráveis dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma estagnação na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um outro ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança entre os aliados, já que uns estavam culpando os outros por decisões tomadas na batalha. Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido como Duque de Caxias, toma controle do exército imperial, que estava em frangalhos, já que muitos soldados, tanto aliados quanto paraguaios, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças, como cólera, malária e outras. Em muitos casos, as doenças matavam mais que os combates, e ficar no Paraguai não era fácil. Era um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. O exército brasileiro era mal treinado e desorganizado. Então Caxias chega e coloca ordem na casa, treinando os homens, melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões que foram usados na Guerra Civil Americana para observar melhor as posições inimigas e conhecer melhor o território. E apesar da guerra ficar estagnada na fronte principal, os aliados conseguiram expulsar os paraguaios de outras frontes, exceto o Mato Grosso, que apesar de recuperar a cidade de Corumbá em 1867, eles só conseguiram expulsar os paraguaios definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, os paraguaios puderam melhorar as fortificações de Humaitá. Neste período de estagnação e doenças, muitos argentinos e uruguaios começaram a se retirar do campo de batalha, deixando o Brasil praticamente sozinho contra o Paraguai, com pouquíssimas tropas argentinas ou uruguaias de apoio. O plano de Caxias era fazer um cerco ao Humaitá e cortar sua ligação com Assunção. Ele começou mandando tropas para avançar pela esquerda para capturar territórios ao norte de Humaitá. E em agosto ele lança um novo ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido, além de forçar sua marinha a passar de Humaitá e cortar a ligação fluvial do forte com a capital, Assunção, e começando assim o cerco de Humaitá. Neste ponto da guerra, Solano já tinha saído de Humaitá e ido para o norte, onde descobriu que o seu irmão estava planejando um golpe de estado junto com algumas pessoas do governo. Todas elas foram executadas no chamado Massacre de São Fernando. Voltando a Humaitá, o cerco duraria vários meses, no qual aconteceram algumas batalhas sangrentas, até que em agosto o Brasil finalmente captura a fortaleza de Humaitá. Neste meio tempo, o Brasil consegue retomar os territórios do Mato Grosso e avançar nas terras disputadas com o Paraguai. E agora, sem a fortaleza de Humaitá bloqueando o rio Paraguai, os aliados conseguiram avançar rumo à capital. Mas os paraguaios ainda tinham outras fortificações que Caxias decidiu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Dezembrada, iniciando na Batalha de Itororó, depois em Avaí, Itaibapé e finalmente Lomas Valentinas, onde o que restou do exército paraguaio foi completamente destruído. E em 1º de janeiro de 1869, o Brasil chega em Assunção. Para muitos, a guerra deveria ter acabado aqui, porém Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição. Então, o Brasil decidiu persegui-lo. Para o Duque de Caxias, a guerra estava acabada. Então ele deixa o comando do exército e é substituído pelo Conde d'Eu, o marido da princesa Isabel. Essa fase final da guerra se resume basicamente em Solano Lopes fugindo para o norte e mandando o que ele tinha para retardar o avanço brasileiro que estava o perseguindo, inclusive crianças, mulheres e idosos. Em junho, um governo provisório fantoche do Brasil assume o controle do Paraguai. Alguns meses depois, o Brasil consegue capturar a capital provisória do Paraguai de Lopes, e dias depois acontece a última grande batalha da guerra, a Batalha de Acosta Nu, que ficou conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos. E obviamente, eles foram massacrados pelos experientes soldados brasileiros. Porém, isso deu tempo de Lopes fugir mais ainda para o norte. Neste meio tempo, uma série de pequenos conflitos aconteceram, até que em 1º de março de 1870, os brasileiros finalmente conseguem armar uma emboscada para capturar Solano Lopes, aqui em Cerro Corá, no norte do Paraguai. Solano acabou sendo ferido na tentativa de fuga, e quando estava sendo capturado, ele tentou atacar um general brasileiro e acabou sendo morto por um soldado, dando fim à guerra.
No Tratado de Paz, o Paraguai acabou perdendo as disputas territoriais que tinha com o Brasil e com a Argentina, com exceção do Grande Chaco, que ainda causou alguns desentendimentos entre Paraguai e Argentina. Apesar da vitória brasileira, essa guerra teve efeitos negativos para todos. O Brasil teve que pagar empréstimos o que causou uma bela dívida. Mas o Brasil até que conseguiu se recuperar rápido disso. O grande problema foi que o exército imperial agora estava bem mais forte e se sentindo desprezado pelo imperador. Alguns anos depois, eles ajudariam no golpe da República, que tiraria Dom Pedro II do poder e acabaria com a monarquia. Já o Paraguai passou por momentos difíceis. Muitos dizem que o Paraguai perdeu cerca de 60% da sua população. Alguns chegam a afirmar que 95% dos homens adultos morreram, números extremamente altos. Porém, não é 100% certeza que estejam certos, já que outros dizem que o Paraguai não perdeu tantas pessoas assim, e que o real número seria entre 10 e 18% da população, o que continua sendo um número alto, mas não 95%. No geral, é impossível afirmar com certeza o número exato, já que o Paraguai era muito isolado, e existem várias fontes diferentes com números diferentes da população paraguaia antes da guerra, que varia entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. Ou seja, isso ainda vai causar muita discussão entre historiadores. Logo depois da guerra, Solano Lopes era visto no Paraguai como um ditador sanguinário que arrastou seu país para uma guerra sem motivo e quase impossível de ser ganha. Mas hoje ele é considerado um herói nacional, e isso obviamente ainda causa bastante discussão hoje em dia. E bom pessoal, não mais é isso, espero que... Ok. Acho que deu pra gente entender bastante, né, do que aconteceu. Vamos agora às explicações, né, gente? Então, gente, pelo que deu pra gente entender, a Guerra do Paraguai, ela teve, assim, uma origem, um motivo no seu principal ditador, ou o seu comandante, na época, que era o senhor Solano Lopes. E ele tinha, gente, como se fosse o sonho dele era criar o chamado Grande Paraguai. Era ter essa saída para o mar, né? Mas para fazer isso ele teria que invadir territórios. Territórios da Argentina, territórios do Brasil, territórios do Uruguai, para poder chegar no oceano, né? Isso também nós podemos colocar que teve uma origem até do Paraguai criar esse tipo de pensamento quando dentro do Uruguai, como a gente viu, estava tendo uma disputa entre dois partidos, né, pelo poder. O Brasil se envolveu e a Argentina também, né, tentando meio que manter as boas relações com o Uruguai. E o Paraguai, pensando que ia perder o seu aliado ali na região, né, ele acaba se envolvendo tal naquilo. Solano já estava com aquilo na cabeça, gente. Em outras palavras, né? Solano já tinha aquilo na cabeça que para ele conseguir o objetivo dele, ele precisava do Uruguai e precisava dos rios livres para ele. Por isso que ele também já inicia o conflito ali, invadindo o território. Mas, como nós vimos bem, né, o vídeo foi bem completo nessa parte, nós tivemos vários conflitos onde o Paraguai, inicialmente, que era um país um pouco mais industrializado, gente, por isso que eu falo, a gente tem várias versões aqui da Guerra do Paraguai, né? Nenhuma delas com 100% de certeza como estava o Paraguai no período. Mas que é certo que o Paraguai estava mais industrializado que os outros países aqui da América do Sul, isso é verdade, tá? Tanto que uma das versões, como até mostrou no vídeo, o Paraguai estava crescendo a sua industrialização ao ponto que a Inglaterra meio que, tipo, temos um concorrente na região. E teoricamente a Inglaterra teria que meio que feito o seu joguinho de tabuleiro para poder colocar os brasileiros, argentinos e Uruguai contra o Paraguai. Só que lembre-se, não é definido isso, né? Com certeza. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Tá. O que mais, então? Então, junta-se os três países contra o Uruguai, tá? Qual que era o objetivo dos três países aqui, gente, quando contra o Uruguai? Na página 100 tem aqui os três objetivos, ó.
Foi formada, então, a Tríplice Aliança, assinada em 1º de maio de 1865, tendo 3 objetivos em vista. Primeiro, combater e derrotar a tirania de Lopes, né? Porque Lopes ele era considerado um ditador, né? Como se o Dom Pedro não fosse, né? Mas, ok. Segundo, restabelecer a livre navegação pelos rios Paraná e Uruguai, e Paraguai, quer dizer, porque, gente, pode parecer besteira, mas os rios ali do Rio da Prata ali, eles eram o principal modo de troca de mercadorias e para poder chegar no oceano. Toda aquela região ali, ela é muito pantanosa, tá? Ela é muito períodos do ano é muito alagada, então não dá para você fazer o transporte de mercadorias por rio, não por terra firme. Então o objetivo ali era realmente fazer pelo rio, era muito mais fácil, né? Muito mais fácil e mais rápido também. Então quem controlasse os rios controlava o comércio. Terceiro, conseguir a anexação dos territórios paraguaios reivindicados por Brasil e Argentina, parte do acordo que foi mantida secreta e revelada somente em 66 pela Inglaterra. Então, esse terceiro objetivo era o Brasil pegar mais territórios ali para o interior e a Argentina também pegar mais alguns territórios ali para si. Tá? Então, esses 3 objetivos principais é o que ligou os 3 países. Nossa, mas o Uruguai não queria nada? Gente, o Uruguai ele tinha acabado de sair de uma guerra civil interna, então ele meio que só estava como apoio. Tanto que ele enviou no máximo 5.000 soldados para o conflito. O que é, assim, em nível de guerra não é nada, né, gente? Gente, tá todo mundo aí? Ficaram quietos? Sim, certo. Tá todo mundo aí? Sim. Beleza. Então vamos lá, Sim. continuando. O que é interessante aqui, gente, vamos pegar aqui na apostila, nós tivemos algumas fases, né? Pelo menos 3 fases nessa guerra. Primeira fase, que seria o avanço paraguai, porque como o Paraguai ele já estava aqui meio que pronto para o conflito, no início, tanto que nós tínhamos aí um exército de pelo menos 60.000 soldados, o que para a época era bastante coisa, tá? Você viu, o exército brasileiro para todo o território nacional tinha 18.000. Gente, a gente está falando do Brasil, que é um país continental. 60.000 para o Paraguai, que é um ovo comparado ao Brasil, né? Então, a primeira fase da guerra é o Paraguai ganhando, invadindo tudo quanto é canto. Invadiu o território brasileiro no Mato Grosso, invadiu o território ali perto da Argentina, quase chegando no Uruguai, né? Porque ele estava na frente em relação a isso. Tá? E lembre-se, até como o vídeo mostrou, o objetivo de atacar o Mato Grosso era desviar a atenção para o real objetivo, que era aquela parte de baixo ali, entre Argentina e Uruguai. Porque qual foi o plano do Solano? Se eu ataco ali a parte do Mato Grosso, o Brasil ele vai mandar os seus soldados para lá, já que eles não têm muitos mesmo, e vai demorar um tempo para poder chegar. Enquanto isso, eu posso atacar a parte de baixo e já meio que consolidar a minha posição. Né? Então, aqui no meio do parágrafo está assim, ó. Essa fase inicial pode ter gerado uma ideia momentânea e precipitada do trunfo paraguaio. Em junho de 1865, porém, o Paraguai sofreu sua primeira derrota na Batalha Naval de Riachuelo. Gente, a armada brasileira, no período, era, assim, para a região aqui da América do Sul, era considerada uma boa armada, esquadra naval. Tá? Até porque, gente, como qualquer país que tem um grande litoral, a gente precisa de bastante barco para poder patrulhar isso daí. Né? E o Brasil tinha, e detalhe, nesse período o Brasil tinha comprado muitos navios de guerra da Inglaterra, né? E eram navios que eram superiores aos navios que tínhamos aqui, né? Que tínhamos aqui na região da América do Sul. Tanto que o Brasil, mesmo sendo atacado de surpresa ali na Batalha de Riachuelo, a esquadra brasileira era muito mais resistente e acabou rebentando a esquadra paraguaia, o que deixou o controle dos rios ali totalmente na mão dos brasileiros. Tá? E isso foi uma baita derrota para os paraguaios. Tá? Já a segunda fase
Então, essa é a primeira, né? A primeira fase é o Paraguai atacando e tendo suas vitórias, mas perdendo um conflito muito importante na Batalha de Riachuelo. A segunda fase, então, é marcada pelo avanço lento das bases aliadas perante o forte defensiva paraguaia. Porque, como até mostrou no vídeo, gente, o Paraguai tinha, lembre-se, é uma região ali, não sei se vocês perceberam, mas parece que tem basicamente ilhas, né, no meio dos pântanos. Então, não é tão fácil você simplesmente avança aí. Não é tão fácil, gente. Se você acha que é fácil você avançar num pântano, gente, então você precisa assistir uns filmes aí. Porque você tem uma região alagada, você tem animais, você tem doenças. Gente, você acha que hoje em dia você ir para por exemplo, eu quero visitar Manaus, você tem que tomar vacina de malária, de febre amarela, isso hoje em dia. Imagina num período que não tinha nada disso. Né? Então, você tinha que avançar pelos rios, aí, em terra firme eram pouquíssimas regiões de terra firme, então não era tão fácil você simplesmente, vamos lá avançar, vamos pegar esses territórios dos paraguaios, vamos invadir esses fortes. Não era tão fácil, por isso que foi um conflito devagar. Tá? Vamos pegar aqui. A terceira e derradeira fase, então, se a gente for colocar como anotação da segunda fase, a gente foi uma fase mais devagar. Né? Foi uma fase lenta, uma lenta anexação de territórios, conquistando fortaleza após fortaleza. Tá? A terceira e derradeira fase da guerra pode ser situada com a virada ocorrida na Batalha de Lomas Valentinas, em 68, né? E na ocupação de Assunção, em 1869. Após a rendição paraguaia, o general Caxias dá por encerrada a guerra, abandonando o campo de batalha e retornando ao Brasil. O general Caxias, gente, esse cara era brabo, hein, cara? Porque ele arrumou o exército brasileiro. Ele arrumou o exército brasileiro, que era meio zoneado no período, tá? Arrumou, principalmente a parte da higiene nos acampamentos, que trazia mais doenças do que benefícios, né? Sem contar que ele começou a usar até balões para poder observar o território e observar a movimentação do exército inimigo. Isso é genial, gente. Aí você fala, nossa, mas um balão não é fácil de derrubar? É fácil hoje. Mas com as armas que tinha no período, o balão não podia, não conseguiria ser derrubado assim, gente, facilmente. O cara ficava em uma bela altura, as armas não chegavam. Lembre-se, a gente está falando de um período de 1864. Onde você tem aquelas armas lá que você tem que ficar botando uma balinha, põe um negócio aí, meia hora para dar um tiro. Né, gente? Não é uma arma que nem hoje em dia. Né? Não é uma metralhadora. Não é um negócio que você pode dar. Uma pistolinha que você consegue dar 10 tiros em menos de 1 minuto. Não é assim. Né? Mas, ou seja, os balões dão uma bela vantagem para o exército brasileiro, porque eles sabiam onde estava o exército inimigo e os caras não podiam fazer nada. Isso foi uma bela vitória para o Brasil, tá? Nesse quesito de estratégia. O general Caxias, ele era um estrategista, mas ao mesmo tempo ele era um sanguinário do caramba, porque não importava quem estava na frente. Se estava lutando contra o exército brasileiro, ele simplesmente exterminava. Uma coisa que o general Caxias fazia, gente, ele não fazia prisioneiros. Isso é relatado no diário dele até. No diário do general Caxias, ele falou que ele não tinha saco para poder cuidar de prisioneiro de guerra. Então, ele simplesmente limpava a região onde ele passava. Então, não importava se era homem, mulher, criança, idoso, não interessava para ele. Entendeu, gente? E isso é que causa muita revolta no povo paraguaio até hoje. Porque, mesmo num conflito, você tem vamos dizer assim, não vou dizer regras, tá, gente? Mas meio que um consenso que você não ataca região civil, pessoas civis. E o Caxias não estava nem aí para isso. Tá? Bem, vamos lá. Continuando aqui, né?
essa terceira fase também a gente pode colocar uma característica que é marcada pela fuga do Solano Lopes cada vez mais para o norte e o exército brasileiro atrás dele. Porque aí no final da guerra, gente, basicamente só o Brasil estava lutando, porque a Argentina e o Uruguai já não tinha praticamente ninguém lutando mais, já tinham se retirado, né? Ou porque não tinha mais dinheiro, ou porque os soldados também não estavam mais afim, começaram a deserdar, mas o Brasil continuou no conflito, tá? Solano foi encurralado, né, em 1970, né, ele acabou morrendo em luta, e assim acabou se assinando um tratado de paz entre os três países. Gente, essa parte agora, ela é um pouco sem conclusão correta dos números da guerra, tá? Mas o que é... Oi? Por que o Paraguai só não pediu para usar os rios? Então, gente, como qualquer ditador, ele quer aumentar os territórios dele. Ele queria um espaço só do Paraguai para usar. Porque assim, ele podia usar os rios, só que ele tinha que pagar impostos. Ele tinha que pagar taxas para poder usar os rios, que eram controlados pela Argentina e pelo Brasil. Né? Então a ideia do Paraguai era invadir os territórios e controlar os rios para si. Então ele não precisava pagar imposto nenhum. Entendeu? Por que ele preferiu invadir? Porque pagar os impostos dos produtos que ele estava no comércio que ele queria passar por ali, na visão dele era mais prejuízo. Então ele preferiu invadir. Mas isso não é loucura. O Paraguai desse tamanho invadiu o Brasil. Mas pensa o seguinte: o Paraguai ele estava mais industrializado que o Brasil, do que os outros países aqui da América Latina, América do Sul. Ele tinha um exército muito maior, ele tinha 60 mil homens, gente. O Brasil, para aquele tamanho de país, ele tinha 60 mil. O Brasil tinha 18, a Argentina tinha no máximo 10. O Uruguai, então, nem se fala. Então, mesmo juntando todos os exércitos dos três países naquele momento, não chegava perto do exército do Paraguai. A diferença é que, como a guerra demorou, assim, se alongou no tempo, deu tempo do Brasil fazer um recrutamento interno muito maior. Né? O Brasil prometeu, por exemplo, aos escravos que fossem lutar na guerra, iriam ganhar uma carta de alforria, o que incentivou bastante escravos a ir para a guerra, né? Facilitou bastante. Tanto que o Brasil conseguiu juntar pelo menos quase entre 70 e 80 mil soldados, o que já, né, ultrapassava em muito o exército do Paraguai. Nessa brincadeira de você ter muito escravo no exército, tá? Vou pegar aqui um pouco das consequências e tentar entender um pouco, tá, gente? Lembre-se, não são números totalmente oficiais, é uma versão que nós estamos colocando aqui, é uma versão mais aproximada, mas dá para a gente discutir algumas coisas. Ó, a historiografia sobre a Guerra do Paraguai costuma concordar pelo menos uma questão. Embora não haja só um vilão ou uma vítima na história, todos os envolvidos são, de certa maneira, vilões e vítimas. A guerra eclodiu em função dos conflitos uruguaios e por decisão do líder paraguaio Solano Lopes, que no mínimo cometeu um erro de cálculo ao decidir iniciar a guerra partindo por ofensiva, seja por subestimar a força paraguaia, seja por subestimar os adversários Argentina e Brasil. Então, a primeira parte aqui que nós temos que entender que, embora não tenha sido o Paraguai que iniciou de fato o conflito, mas o Solano Lopes ele aproveitou a situação. Só que o Solano Lopes pode dizer que ele meio que ele achou que o exército dele podia muito. Sabe quando você se acha um pouco demais? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Solano, porque ele nessa visão de vamos acabar com a guerra rápido, que a gente já se consolida nos territórios e não tem mais o que fazer. Brasil e Argentina vai aceitar. Só que esse é o erro de muitas guerras, gente. Você achar que vai acabar rápido. Não é bem assim. Da mesma forma... Oi. E mesmo que ele conseguisse conquistar, ele nunca cogitou que o Brasil ia unir gente e invadir o Paraguai. Mas olha só,
a ideia dele é, se eu invadir rápido e consolidar a minha posição ali, eu vou propor um acordo meio que de paz para os outros dois países, para eu não continuar atacando e a gente fica com o que a gente ganhar. Entendeu? A ideia era essa. Porque, lembre-se, ele viu o histórico brasileiro que ele tinha perdido o território do Uruguai com facilidade. Então ele entendeu, poxa, nós vamos conseguir fazer a mesma coisa. Entendeu? Então ele vendo a história que o Brasil tinha acabado de perder, né, tinha perdido o território ali da Cisplatina para o Uruguai, ele pensou, então nós podemos fazer a mesma coisa e o Brasil não vai poder fazer nada. Entendeu? Foi mais ou menos essa a visão. E aí ele subestimou tanto o exército dele, achando que podia fazer muito mais, tanto o exército brasileiro e argentino, pensando que eles não iam fazer quase nada. Tá? Continuando. Em todo caso, as consequências da guerra foram desastrosas para todos, especialmente para o Paraguai. Morreram de 150 a 300 mil soldados no combate mais sangrento do período, perdendo apenas a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Gente, é um número muito controverso, né? Entre 150 e 300 mil. Ou seja, uma margem de erro de 150 mil soldados. É muita gente. Né? Ou é metade ou é o dobro. Entendeu? É uma margem de erro meio, né? Caramba, é muita diferença. Se a gente for colocar pela média, nós vamos ter aí pelo menos uns 200 mil. Tá? Se a gente for pegar assim, colocando um pouco para mais, vai uns 200 mil que os paraguaios perderam. Soldados, tá? Não estou falando de população, não. Morreram no total, não só os paraguaios, mas argentinos, brasileiros, tudo junto. O Paraguai teve perda de 40% do seu território. Ou seja, o Paraguai perdeu 40% do território que ele tinha antes. Né? Aqui está falando, gente, que quase metade da sua população masculina foi dizimada. O que a gente diz em estudos que eu fiz a respeito disso é que não é exagerado como 95% da população masculina, mas pelo menos 60%, 65% da população masculina do Paraguai morreu. Assim, gente, isso para o país é desastroso, porque a maioria da população masculina é que trabalha em fábricas. Né? Tanto que o Exército Brasileiro, quando ele está dentro do território paraguaio, o Exército Brasileiro fez maldade pra caramba também. Tá, gente? Invadia vilas, matava os homens, porque a ideia do Caxias era nunca mais deixar que o Paraguai fizesse alguma coisa de novo. Então, o Exército Brasileiro destruiu tudo quanto é vila, destruiu as fábricas, matou a maioria da população masculina dentro do país. Gente, lembre-se, né? Um bando de homem invadindo um monte de lugar que tinha mulher, então você tem estupros coletivos. A zona do caramba. Tá? Então, por isso que até hoje o paraguaio vê o brasileiro com um olhar meio torto, viu, gente? Não seja preso dentro do Paraguai e vá para uma cadeia paraguaia lá, viu, gente? E você vai sofrer um pouquinho, tá? Outra consequência da guerra, gente, é que para o Brasil nós tivemos uma parte positiva, pode dizer que sim. Nós conquistamos territórios, aumentamos o nosso território brasileiro, né? Ali naquela parte do Mato Grosso e tal, ele aumentou o território brasileiro, né? Nós temos algumas coisas, ó, aqui na página 102, na parte de consequências da guerra, nós temos aqui, ó, já o Brasil teve alguns dividendos e outros tantos ônus da guerra. Se por um lado ela acendeu o favor patriótico, valorizando os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, conferiu certa popularidade ao imperador Dom Pedro II, né? Porque, ou seja, nós somos, que assim, querendo ou não, gente, nós saímos vencedores de um conflito. E isso gera um prestígio, né, gente? Baita prestígio, imagina. Nós somos vencedores, né? Por outro lado, nós tivemos a perda de 50 mil soldados, ou seja, o Brasil perdeu 50 mil soldados. É muita gente. Foi um rombo enorme na economia com a dívida da guerra, porque, gente, como a gente sempre falou, guerra não é barato. E vocês vão ver isso no ano que vem, na Primeira e Segunda Guerra,
porque qualquer conflito não é barato, gente. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, os Estados Unidos têm um míssil chamado míssil Tomahawk, que é enviado de um navio, né? Cada um desses mísseis custa aproximadamente $150 mil. Cada um. Então, imagina num conflito que vai se alongando, e normalmente por exemplo, quando estava tendo a guerra do Iraque, né, os Estados Unidos lançou aproximadamente em torno de 5 mil mísseis Tomahawk. Então faz as contas, né? Quanto que deu. Então, isso é só para a gente ter uma ideia que qualquer conflito gera um custo enorme. E para o Brasil também gerou. Porque você tem que alimentar soldados, você tem que mandar armamentos, você tem que cuidar de saúde, tem tudo isso. Né? Tá. Foi um rombo enorme na economia. Oi. Mas também o cara, ele... tipo... Essa parte de matar a população masculina foi uma estratégia, querendo ou não, sendo cruel. Claro que foi. O cara falou, vocês nunca mais vão atacar aqui. Exato. Gente, a ideia do Exército Brasileiro era exatamente isso. O general Caxias, que não tinha saco para poder ter prisioneiro de guerra, ele falou, nós vamos fazer a limpa. A ideia é fazer a limpa mesmo, tá? É meio tático, mas ao mesmo tempo meio cruel, né? Mas ok. Vamos lá. Então nós tivemos uma grande rombo na parte das dívidas, né? Especialmente para a parte das elites em relação às decisões tomadas nessa guerra, que para alguns foi bárbara e impopular, como a gente falou. As elites, junto com o Exército Brasileiro, com Caxias, decidiram, limpa aí. Destrói, faz a arruaça aí, gente, para nunca mais eles fazerem nada. Isso foi bastante bárbaro, mas e também foi meio que impopular, né? Porque você imagina você autorizar a morte de mulheres, crianças, idosos, sabe? Sem dó, né? Além disso, ela fez ascender a crise política que fortaleceu os militares, a ideia da revolução da República e a abolição, futuros responsáveis pela queda do Império. Gente, o Exército Brasileiro, quando volta do conflito, ele volta valorizado, né? Cara, a gente ganhou o conflito, a gente ganhou a guerra. E o Exército Brasileiro vai começar a querer ter postos políticos melhores, ser mais valorizados. O imperador ele queria dissolver o exército após o conflito, para poder não dar essa chance. Só que o exército vai se apoiar nos republicanos que queriam transformar o Brasil em república, né, para poder derrubar o Dom Pedro II depois. Tá? Professora, a primeira república foi um golpe de Estado, né? Eu vi lá naquele vídeo do Castanhari, eu adoro aquele vídeo. Foi exatamente. Foi, gente, um golpe de Estado, né? Para você ver que a nossa república já foi meio torta, né? Porque a gente começa com golpe, né? Começa e meio... nos primeiros presidentes não se mata. Gente, o que a gente está falando aqui desde o início do conteúdo que a gente está falando da história do Brasil? Que a maioria das decisões dos políticos brasileiros foram sempre baseados em escolhas erradas. Ou era um golpe, ou era rasgando a Constituição, ou era não obedecendo, golpe da maioridade. Sabe, foi tudo, aquele, como eu sempre falei, gente, aquele oceano que só cresce, né? Bem, e a parte o fim da escravidão? Porque a gente falou um pouco do fim da abolição na aula passada, né? Nós falamos um pouco a respeito disso. Mas ali era o início do fim da escravidão. Vamos lá. Prelúdio da abolição e manifesto republicano. Desde a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, lembre qual que era a Eusébio de Queiroz, que era aquela aboliu o tráfico de escravos, né? Em 1850. Ou seja, não poderia mais ter escravos vindo da África para o Brasil. Mas não quer dizer que não poderia ter aquele comércio de escravos interno, como aconteceu até quase 30 anos depois, né? Para muitos, era uma questão de tempo para que a escravidão no Brasil também fosse abolida. Mas não seria assim tão fácil. Vários anos e outros acontecimentos foram necessários para chegar nesse patamar.
Após a Guerra do Paraguai, porém, a discussão voltou à tona, até porque muitos soldados ganharam a carta de euforia por causa da guerra. Né? Não se tratou de um manifesto radical, foi assinado por 57 pessoas, né, que era a visão do Partido Republicano, em sua maioria jovens profissionais liberais com pouca experiência política, e dos quais apenas 8 tinham sido deputados ou governadores de província. Falava-se não mais em descentralização, mas em federalismo, pedindo que a mudança do governo fosse gradual e feita por uma Assembleia Constituinte chamada para esse fim. Dom Pedro II não viu o movimento como ameaça e demonstrou certa simpatia a ele e até um aparente desapego, dizendo que se não mais quisesse que ele fosse imperador, seria professor. Ou seja, gente, Dom Pedro, gente, para falar a verdade, Dom Pedro já estava meio que de saco cheio, sabe? Eu sou imperador, mas, cara, tá cansado já. Mas o que vai ser o tema mais polêmico, né, depois do fim da Guerra do Paraguai, realmente vai ser a gente abolidão da escravidão. Gente, lembre-se, nós estamos falando de 1871. Ou seja, nós tivemos aí pelo menos 370 anos, né? 370 anos de escravidão aqui no Brasil. Né? E aí nós temos o seguinte, ó. A utilização de escravos libertos como voluntários da guerra acabou de fundo evocando a questão de uma não legitimidade da escravidão que deveria ser enfrentada pelo Estado. A questão de abolição gradual da escravidão não foi, na época, levantada pelo Conselho de Estado, presidido pelo Visconde de Rio Branco. Lembre-se, gente, o Visconde de Rio Branco ele era um escravista. O cara tinha fazendas, então para ele não era vantagem você ter a abolição dos escravos. Né? O que vai acontecer, gente, que ó, no ano de 1871, para sua primeira e tão sonhada viagem à Europa, deixando seu lugar a sua filha mais velha Isabel como princesa regente, essa atitude foi bastante contestada pela corte, tanto por defensores, por detratores das ideias abolicionistas. Rio Branco, então, com o apoio de Isabel, apresentou um projeto de lei, já amplamente discutido no Conselho de Estado, que declarava livre todos os filhos de escravos. O nome disso, gente, ficou chamado como Lei do Ventre Livre. Ou seja, a partir daquele período, qualquer escravo que nascesse no Brasil, não, qualquer, no caso negro, no caso, né, que nascesse no Brasil já seria livre. Ou seja, mesmo que os pais fossem escravos, a criança que nascesse não poderia mais ser escrava, ela já seria livre de nascença. Tá? Tanto que, ó, a lei impunha algumas condições. Os filhos ficariam sob o cuidado das suas mães até os 8 anos de idade e o senhor entregaria ao governo em troca de uma indenização de 600 mil contos. Outra condição seria manter a criança sob sua guarda, beneficiando-se do seu serviço até completar 21 anos. Então, mas ela não poderia mais ser tratada como escrava, tá, gente? Ela seria livre de nascença. Essa seria a lei do ventre livre. Mais para frente, nós vamos ter aqui, até na página 107, a chamada Lei dos Sexagenários, que foi feita em 1885. Tá, gente? Essa Lei dos Sexagenários previa a libertação dos escravos com mais de 60 anos de idade. Mas pensa, gente, que escravo que chegava com 60 anos de idade? Ou seja, era uma ideia meio que... né? Senhor, se chegava, tinha problema para arrumar um emprego. Não vou nem pensar na parte de emprego, mas o cara tava zoado, gente. O cara tomou porrada durante 60 anos. Foi escravo, você já apanhou que nem um maluco. Então o cara já não... Com 60 anos, não é que nem hoje, que o pessoal com 60 anos é bombado, que a gente vê de vez em quando na rua. Não, gente, tá falando de um escravo que tomou porrada a vida inteira como escravo. Então ele tá... a saúde dele tá totalmente zoada. Né? Então, era uma lei meio que para, sabe, só para fazer uma ideia, ó, qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos já não é mais escravo, tá? Professor, Só que... Oi. Por que o Ceará conseguiu a abolição 4 anos antes? Lembre-se, não é que conseguiu há 4 anos antes, gente. Eles colocaram uma lei um pouco mais cedo, só que realmente a escravidão só vai acabar
em 1888. Lembre-se, o que foi proibido foi o tráfico de escravos, que é trazer mais escravos para o Brasil. E isso em 1850 tinha acontecido já. Mas a escravidão interna dentro do Brasil continuava. Tanto que, para se manter a escravidão, os donos de escravos faziam com que os escravos tivessem filhos para que esses filhos continuassem a ser escravos. Até a lei do ventre livre. Tá? O que vai acontecer é que, ó, vamos pegar aqui no finalzinho da página 107. Ó. Pelo lado político, a abolição poderia levá-la a suceder o seu pai no trono em um possível terceiro reinado. Ou seja, a ideia era que a princesa Isabel se transformasse em imperatriz do Brasil. Pelo lado da religião, Isabel era católica fervorosa e a abolição era para ela um dever de amor cristão, porque ela achava a escravidão uma coisa horrível, embora tenha se usufruído disso durante muito tempo. Fez, então, aprovar um projeto em tempo recorde na Câmara, promulgado em 13 de maio de 1988, a Lei Áurea, que declarava extinta, desde a data da lei, qualquer escravidão no Brasil. A escravidão foi, enfim, derrotada pelo Império, mas também o Império conhecia o princípio do fim a partir dessa data. Gente, tem um segundo vídeo que a gente vai ver agora, que vai falar um pouco mais sobre essa parte do fim da escravidão. Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Peraí. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui tá todo mundo vendo a imagem, né? Tá, gente? Tá todo mundo Sim. vendo? Pra ver, sim. Beleza. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E no Nerdologia de hoje, veremos um pouco do caminho que levou ao fim da escravidão aqui no Brasil. Em 2018, teremos o aniversário de 130 anos da assinatura da Lei Áurea, que encerrou a escravidão de pessoas negras no Brasil. Costumamos ver essa lei nas escolas como se tivesse acontecido de repente, uma assinatura e pronto. A Lei Imperial número 3.353, nome oficial da Lei Áurea, foi apresentada à Câmara Geral, atual Câmara dos Deputados, pelo então Ministro da Agricultura, no dia 8 de maio de 1888. Foi aprovada e levada ao Senado, que também a aprovou no dia 13 de maio. De lá, foi assinada pela Princesa Isabel como regente do Brasil. A luta pela abolição, entretanto, tinha começado bem antes. Os primeiros movimentos abolicionistas no Brasil foram sociedades religiosas, como jesuítas, que protestavam contra a escravidão de indígenas ainda no século XVII. Esse modelo já estava em declínio, substituído pela escravidão negra africana, mais lucrativa e geralmente aceita. Oficialmente, a escravidão indígena foi proibida em 1757, por meio de um decreto do Marquês de Pombal, então secretário de Estado do Reino de Portugal. Alguns anos depois, em 1761, o mesmo Marquês de Pombal decretou o fim da escravidão negra. Porém, isso foi implementado apenas na metrópole europeia, territórios na Índia e depois a Ilha da Madeira. Para a coroa, abolir a escravidão negra na América seria um duro impacto econômico, tanto na queda de produção nos territórios quanto no fim do tráfico de pessoas. Em 1822, o Brasil quase foi fundado como um país sem escravidão. Teria sido o primeiro país da América do Sul, posto que é do Chile, que aboliu toda a forma de escravidão em 1823, logo após a sua independência. Na época, o abolicionismo já era discutido mundialmente, com movimentos abolicionistas ingleses e estados que já haviam abolido a escravidão nos Estados Unidos. Uma das principais figuras da independência e da institucionalização do Brasil era José Bonifácio, que classificava a escravidão como um câncer que destruía as bases de uma sociedade. Seu desejo, entretanto, não tornou-se realidade, com as oligarquias defendendo seu interesse de manutenção do regime escravista. No fim das contas, o Brasil foi o último país de todo o continente americano a abolir a escravidão. No período regencial, o Brasil sofreu pressões do Reino Unido para abolir o tráfico de pessoas. Nesse período surge a expressão para inglês ver, quando algo é prometido sem intenção de ser cumprido. No caso, as primeiras leis brasileiras contra o comércio de africanos. Na verdade, o efeito foi o contrário. Os fazendeiros brasileiros passaram a investir cada vez mais nesse comércio e ocorreu um aumento de preços, pois temiam que o tráfico poderia acabar a qualquer momento.
O comércio atlântico de pessoas é progressivamente combatido com forte pressão britânica, incluindo o uso da força contra navios, e chega ao fim em 1856. Ele foi substituído, porém, pelo comércio interno entre diferentes regiões do Brasil, que transforma o comércio de pessoas em um fenômeno nacional, não apenas nos portos. A isso soma-se a Guerra do Paraguai, quando milhares de soldados negros que retornaram vitoriosos corriam o risco de voltar à condição da escravidão. O movimento abolicionista brasileiro vai ter grande impulso com a soma desses dois contextos. Como mostra a professora Ângela Alonso no livro Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista foi essencial para exercer pressão e exigir o fim da escravidão no Brasil. A coroa não podia se indispor com as principais oligarquias. Essas, por sua vez, tinham interesse na manutenção do escravismo e dominavam a política, marcada pelo voto censitário. Já as revoltas contra a escravidão levavam à repressão com o uso da força, com pouca simpatia popular. Daí a necessidade de pressão pelo movimento abolicionista. Algumas figuras abolicionistas são bem conhecidas, como o poeta Castro Alves, a maestrina Chiquinha Gonzaga e o diplomata Joaquim Nabuco, dentre outros. De grande importância para a época foram os abolicionistas negros, que eram usados de exemplo na prática de como as políticas do país estavam erradas. Um deles foi Luiz Gama, filho de uma negra livre e pai branco. Mesmo tendo nascido livre, foi escravizado aos 10 anos de idade, situação que durou até os seus 17. Depois de ter passado pela escravidão, Luiz Gama conseguiu alfabetizar-se e tornou-se advogado, defendendo outros negros gratuitamente. Outro exemplo foi José do Patrocínio, filho de um clérigo branco com uma negra escravizada. Patrocínio cresceu como liberto, protegido pelo pai, e formou-se em farmácia. Outro abolicionista negro foi André Rebouças, engenheiro que hoje é homenageado com nomes de locais em diversas cidades brasileiras. Em comum, os três atuaram como jornalistas, escrevendo panfletos e sátiras e criando jornais abolicionistas e a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. O fim da escravidão no Brasil foi um processo demorado, que sofreu resistência e foi consequência de pressão popular, com diversos movimentos organizados e manifestações culturais e sociais contra o escravismo. Agora, notaram que diversos aspectos da escravidão e do abolicionismo no Brasil ficaram de fora, como o número de pessoas escravizadas, a posse de escravos por outros negros e as revoltas de africanos, como a revolta dos malês? Esse Nerdologia é apenas uma introdução no tema da escravidão e seu legado, que vai voltar aqui no canal e que impacta as sociedades até hoje. Acha que isso é papo furado? Podemos ver um exemplo. Os Estados Unidos têm uma história particular, em que a escravidão era legalizada no sul do país e ao norte foi abolida logo após a independência, ou era pouco presente e abolida ainda na primeira metade do século XIX. Isso permite compararmos, hoje, mais de 150 anos depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, os contrastes entre as regiões livres e as com escravidão. O Índice de Desenvolvimento Humano, conhecido pela sigla IDH, é uma medida comparativa para classificar diferentes regiões pelos critérios de expectativa de vida, escolaridade e renda por pessoa. Pode-se discutir os problemas da metodologia do IDH. Porém, ela fornece um parâmetro objetivo sobre o desenvolvimento de cada sociedade. Nesse mapa dos Estados Unidos, quanto mais clara a cor do mapa, menor é o IDH. Agora, vamos comparar com o mapa dos estados em que a escravidão era legal antes da Guerra Civil em 1860. Notaram que os estados escravistas são hoje os estados com menor IDH? As antigas regiões escravistas dos Estados Unidos são também as de menor mobilidade social, onde as chances de alguém melhorar sua condição de vida por seus próprios esforços é menor, e também estão entre os maiores índices de pobreza. Não se deve reduzir essas diferenças apenas como consequência da destruição da Guerra Civil, já que estados como Kentucky eram escravistas, ficaram do lado vencedor da guerra e possuem DH entre os menores dos Estados Unidos. Outros fatores também contribuem a explicar esse fenômeno, mas a escravidão é o principal deles. A questão principal aqui é: não existe botão de reset na história, com soluções instantâneas para problemas sociais ou políticos. Mudanças e medidas para melhorias podem e devem ser feitas, tanto no curto quanto no longo prazo, mas não existe mágica, nem pode-se negar a realidade ou a herança de cada sociedade. A comparação que vimos explicita que o legado da escravidão e seus modelos de sociedade autoritária e de economia pouco liberal duram até hoje, inclusive no Brasil. Agora, caso não queiram esperar voltarmos a falar disso aqui no Nerdologia, como sempre, é clicar no Saiba Mais e ver fontes e indicações de leitura. Ok. Gente, se tem uma coisa que nós podemos aprender sobre a parte da escravidão, é que a escravidão, ela sempre
sempre, todos os lugares que tiveram escravidão durante muito tempo são os piores índices tanto de desenvolvimento humano, são os piores índices de mobilidade social, são os piores índices de industrialização e crescimento pessoal. Professor, Oi, Gustavo. tá acabando? Falta mais uns 20 minutos ainda. Tá? Então, quando a gente fala, do fim da escravidão, principalmente aqui no Brasil, ela demorou, gente, para oficialmente acabar 1888 dá 388 anos, gente, para acabar de verdade. Ou seja, nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Será que agora que a gente consegue entender do porquê que nós temos esse contraste racista tão grande ainda aqui no Brasil? Né? Porque está tão fundo na história brasileira a questão do racismo, que o negro é inferior ou coisa do tipo, que até hoje você encontra esse tipo de coisa. E são coisas, gente, que a gente tem que combater. Né? São coisas que a gente tem que combater. Lembre-se que até vocês fizeram uma pesquisa relacionada a isso, né, gente, que o racismo e a escravidão, elas estão muito ligadas, né? Elas estão muito ligadas e uma meio que complementa a outra, uma que meio que justifica a outra, né? Bem, deixa eu só pegar um negócio aqui que eu quero passar para vocês. Vai ser a atividade da semana. Deixa eu só pegar aqui para ver se está aqui ainda. Peraí. Cadê? Deixa eu ver. Não está aqui. Depois eu falo, depois eu peço para vocês, então. Bem, continuando aí. Então, gente, entendam que quando a gente fala de fim da escravidão aqui no Brasil, nós estamos falando de um processo, né? Olha só quantas coisas. Além da Guerra do Paraguai, também impulsionou também de novo, né, a volta do tema do fim da escravidão, porque muitos escravos tinham lutado no conflito, o que trouxe, né, à tona isso, porque muitos escravos foram libertos por causa, né, da promessa da Carta de Alforria, né? Aí nós tivemos a lei do ventre livre, depois nós tivemos a lei dos sexagenários, né? E depois que nós vamos ter a chamada Lei Áurea, tá? Só depois que vai realmente marcar o fim da escravidão, tá, gente? Gente, para maior compreensão, vamos lá. Anotem aí, gente. Essa aqui eu não vou pedir para entregar, tá? Mas façam esses exercícios. Página 103 e 104, vou até colocar aqui no chat. Deixa eu só parar aqui.